sou Alessandra, trabalho na Casa O Caminho nas terças-feiras, na apometria. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. O médium. A palavra médium é de origem latina e significa que está no meio, intermediário, ou pessoa que intermedia a comunicação com os espíritos. Na definição espírita, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, médium é toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Kardec ressalta ainda que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Sendo assim, todos nós somos médios. Porém, esta faculdade se revela em todos do mesmo modo. Algumas pessoas possuem a mediunidade ostensiva. O médium ostensivo. O indivíduo que possui mediunidade ostensiva, uma característica pessoal que é aparente, mesmo vista como uma habilidade desabrochada, não é necessariamente um ser evoluído, intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada com serenidade, humildade, buscando sempre o aperfeiçoamento. Ou seja, é uma missão. Sintomas da mediunidade ostensiva. Em síntese, alguns sintomas físicos caracterizam a ostensividade da mediunidade. São sintomas ou queixas apresentados por consulentes durante seus atendimentos na casa espiritualista. Por exemplo, arrepios com sensação de frio ou calor em algumas regiões do corpo. Isso é muito comum, né? As pessoas, quando entram em algum ambiente, né, sentir aquele arrepio. Outra característica é tremores pelo corpo, formigamento nos membros, principalmente nas mãos. Isso acontece principalmente quando ocorre a incorporação, bocejos e olhos lacrimejantes. Às vezes, quando a gente vai conversar com uma pessoa, começa a conversar e começa a dar aquele sono, começa a bocejar, ou tu entra num lugar assim e parece que tu não dormiu, dá aquela sensação, né, estranha e boceja. Eu acho que os amigos já devem ter passado por alguma situação dessa, porque é muito comum. Outra característica é tonturas, enjoos, falta de ar, a sensação de desmaio, uma sensação de aperto no coração, uma sensação de nó na garganta, um sono incontrolável. Às vezes tu tá no ambiente assim, começa aquela soneira, parece que tu não consegue controlar. Suor, frios nas mãos também. É importante ressaltar que à medida que a mediunidade for sendo trabalhada e o médium for entendendo o processo, ele deve ir dominando esses sintomas. Principalmente, né, a gente acaba percebendo isso e fazendo orações, ou saindo do ambiente, indo para fora, pedindo para o seu mentor auxílio, pedindo auxílio aos mentores da casa. Com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade. Segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, a variedade mediúnica se encontra dividida entre médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos e psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. Este tipo pode ser dividido em dois grupos. Médiuns facultativos,
que são aqueles que têm consciência do seu poder e dos fenômenos produzidos por eles, como a rotação de objetos, por exemplo. Eu cito como exemplo aqui, é aquele jogo dos copos, que é bem comum de adolescentes fazerem, né? Médios involuntários ou naturais, que são inconscientes de suas faculdades, mas são usadas pelos espíritos para promoverem tais manifestações fenomênicas sem que o saibam. Que esses são os mais perigosos, né? Que são aqueles que são utilizados pelos espíritos menos evoluídos. Médios sensitíveis ou impressionáveis. São pessoas suscetíveis à presença dos espíritos por uma vaga impressão. Não há um caráter bem definido, tendo em vista que todos os médios são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, é antes uma qualidade geral e não especial. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que se aproxima, mas também de sua individualidade. Médios audientes. Neste caso, os médios ouvem a voz dos espíritos, algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes se dá como uma voz exterior, clara e distinta, semelhante a uma pessoa viva. Os médios audientes poderão assim entrar em contato com os espíritos. Vale lembrar que essa faculdade é muito agradável quando o médium ouve os bons espíritos, ou somente aqueles que o chamam. Mas não ocorre o mesmo quando o espírito se obstina junto dele, o faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes inconvenientes. Isso aqui também é uma coisa que com o tempo, né, o médium vai aprendendo a lidar, porque vem como instintivo, tu não sabe se é teu pensamento, se não é, se é intuição. Então, com o tempo, a gente vai descobrindo, não, mas peraí, isso aqui não é meu. Então, acaba aprendendo. Médiuns falantes. Segundo Kardec, o médium falante se exprime geralmente sem ter consciência no que diz, e frequentemente diz coisas completamente fora das suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo alcance de sua inteligência. Raramente conserva a lembrança do que disse, apesar de estar desperto. A passividade do médium falante nem sempre é completa. Alguns têm intuição do que dizem no momento em que pronunciam as palavras. Ele é apenas um meio e fala coisas que completamente diferentes dos seus conhecimentos. Médios videntes. São aqueles médios dotados da faculdade de ver espíritos. Alguns gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão despertos e conservam a lembrança exata do que viram. Outros a têm no estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. Assim como alguns podem ver e fazer a descrição com minuciosa descrição, traços da face, expressão do rosto, as roupas, as vestes. Para outros, a faculdade é mais geral. Note que a possibilidade de ver os espíritos em sonho é resultado de uma espécie de mediunidade, mas não constitui em médio vidente. Vultos, é muito comum a gente enxergar vultos aí, tu olha novamente, tu não vê. Parece que passou uma pessoa, aí tu vai lá para ver se passou, não tem ninguém. Então, é tudo manifestações que o médium vê, mas que não é, a descrição não é exata. Tem outros médiuns que têm a capacidade assim de enxergar nitidamente, ver a pessoa, ver as roupas, ver a face. É como se ele estivesse vendo um filme.
Eu já convivi com médiums assim e eles descrevem exatamente. É incrível. Tem médiums até que já me relataram que assim, que às vezes eles não sabem descrever se é realmente uma pessoa, né, uma pessoa realmente ou se é espírito, não conseguem fazer a distinção dos dois. Médios sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica. Sonambulismo exprime seu próprio pensamento, atua sob a influência do próprio espírito. Já o médium é instrumento de uma inteligência estranha e exprime o pensamento de outro. Então, outra faculdade que é o sonambulismo, né? Que os amigos acredito que todos sabem como acontece. Médios curadores. São pessoas que possuem o dom de curar pelo simples toque, olhar, por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação. Alguns podem dizer que é magnetismo, mas quando esse fenômeno é examinado com cuidado, pode-se reconhecer que é alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Já nos médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem jamais terem ouvido falar em magnetismo. Isso a gente se observa muito, né, ao longo da história, as benzedeiras e muitos outros médiuns que nem imaginavam, né, que tinham essa faculdade, mas acabavam auxiliando, acabavam curando, né. Médios pneumatógrafos são médios aptos a obterem a escrita direta, o que não ocorre com os médios escreventes. Essa é uma faculdade muito rara e se desenvolve provavelmente pelo exercícios. Médios psicográficos. É o método mais simples, mais cômodo e mais completo e permite estabelecer com espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós através da escrita. São subdivididos em médios mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Os médiuns mecânicos, eles não têm a consciência do que escreve e a influência do pensamento do médium na comunicação é quase nenhuma. Ele simplesmente escreve, né, se concentra e escreve, entrega, né, para outra pessoa e ela lê o que está escrito e ele não tem nem conhecimento do que ele escreveu. Já os semimecânicos, o movimento da mão é dado por impulso. O médium tem a consciência do que está escrevendo, à medida que as palavras vão se formando. Já os médios intuitivos têm a consciência daquilo que escreve, embora não seja do seu próprio pensamento. Ele escreve pela intuição, mas ele sabe que aquilo ali não é seu, né? O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão. Para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Ele age sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão, e a mão dirige o lápis. Importante saber que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la. Domina-a sem que saiba e lhe permite a sua vontade. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidades. Os médiuns sensitivos. Pessoas que sentem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria consegue distinguir o tipo de espírito, se ele é bom ou mau, pela natureza da impressão. Tu sente, né, se
aquela sensação, uma sensação boa, uma sensação leve, ou tu sente uma sensação ruim, uma coisa pesada. Por aí tu já vê a natureza, dá para perceber a natureza dos espíritos. Médiuns naturais ou inconscientes são aqueles que produzem fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade. E o mais frequente, sem o seu conhecimento. Então, são médiuns inconscientes, que hoje em dia é uma faculdade mais rara, né? Antigamente, principalmente na Umbanda, tinha-se muito isso, né? Havia incorporação e o médium, ele ficava inconsciente, ele não sabia do que tinha acontecido. Hoje, com os tempos, as coisas foram mudando e ele acopla. Então, tu sabe que aquilo ali não é teu, mas tu tem a consciência. É mais raro ver-se as incorporações, né, os médios inconscientes. Médios facultativos ou voluntários são aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Então, através da vontade do médium é que acontece o fenômeno. Educação mediúnica, autoeducação. A educação mediúnica é muito importante, pois através dela o médium coordena atitudes, corrige falhas, atende melhor os irmãos desencarnados e também os encarnados. O intercâmbio espiritual fica menos penoso. De acordo com João Pedro Farias Rodrigues, em sua obra Introdução aos Fundamentos da Apometria, a educação mediúnica é para toda a vida e envolve todos os aspectos da vida do trabalhador. O médium que possui uma grande habilidade psíquica, mas sem qualificação ou suficiente conhecimento no trato das questões do invisível, pode se desequilibrar e se tornar uma presa fácil dos seus desafetos do mundo invisível, dos seus cobradores, e assim vir a ser um necessitado de socorro. É importante ressaltar que o incentivo precoce das forças mentais sem a maturidade necessária que a orientação segura do Evangelho oferece produz um deslumbramento que ofusca a verdade, gerando um desequilíbrio na mente do médium. Educar-se incessantemente é um dever que o médium deve se comprometer intimamente, a fim de buscar aprimoramento às relevantes finalidades que o trabalho espiritualista propõe. O exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança, sintonia e disciplina moral e mental, que criará hábitos salutares, facilitando o trabalho. Eu acrescento aqui também o comprometimento. A partir do momento que tu se compromete a um trabalho mediúnico, tu tem que ter muito comprometimento e disciplina, né? O equilíbrio interfere atitudes durante a recepção dos fluidos e posterior intercâmbio com os desencarnados. Auxiliará na exteriorização do pensamento. A perseverança produzirá um clima de harmonia no próprio médium, que se credenciará ao serviço do bem junto aos obreiros da vida mais alta, objetivando os bons resultados. Ou seja, o médium precisa estar equilibrado, ele precisa estar bem para conseguir ajudar aos irmãos necessitados, né? Então, é um exercício diário. É uma luta diária, pode-se dizer assim. A capacidade de concentração. Durante os trabalhos mediúnicos, é preciso saber isolar a mente de todas as dispersões que estamos habituados. Importante a calma e o recolhimento unidos à firme vontade de êxito.
Os problemas devem ficar do lado de fora do portão, né? Do lado de fora do centro. Trata-se de uma disciplina mental que deveríamos, aliás, praticar diariamente e não apenas na hora da prática mediúnica. É difícil, mas é um exercício, né? Precisamos, durante o trabalho, se concentrar, né? E pensar só no trabalho, deixar nossos problemas de fora, porque com certeza todos os médiuns que estão dentro de uma casa espírita, né, têm os seus problemas particulares. Mas temos que aprender a separar. O autoconhecimento, sendo a mediunidade um ato de comunicação entre nós e outras inteligências e estágios mais ou menos avançados, é indispensável saber exatamente quem somos, o que pensamos e o que desejamos para distinguir da melhor maneira possível o nosso pensamento dos pensamentos que chegam na sessão mediúnica, ou até mesmo no cotidiano. É aquilo que eu já falei anteriormente, né? É o exercício. É o exercício, é a prática. Com o tempo a gente vai aprendendo a distinguir o que é seu e o que é do trabalho. O engajamento na autoeducação. O espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles e assim podemos dizer afinidade. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos, que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele. Estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. É a questão da vibração, né, que todos nós já sabemos. Através da educação, recebemos inspirações, os conselhos e as orientações morais necessárias à nossa caminhada. Por ela, identificamos nossas fraquezas, pois se fizermos atenção a nós mesmos, observaremos como os espíritos perturbadores se aproveitam delas. Por tudo que estudamos, percebemos que nosso papel no desenvolvimento da nossa mediunidade é de suma importância. A mediunidade não nasce pronta e ela pode ir se desenvolvendo através de exercícios em várias modalidades. Então, em determinada fase, a mediunidade pode se manifestar pela psicografia e outras pela psicofonia. Quanto mais exercitarmos, mais facilmente se apresentará o processo para o médium. É uma questão em tudo, né? Em tudo na vida, como é uma questão de experiência, né? Com o tempo a gente vai adquirindo e vai sabendo trabalhar com isso, trabalhar com as dificuldades, trabalhar dentro da casa, é um exercício. Animismo, ectoplasma e sintomas. A palavra animismo vem do latim anima, que significa alma e foi usada pela primeira vez por Alexandre Aksakoff no seu livro Animismo e Espiritismo. Para designar todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam isso por uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, mas especialmente os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem viva exerce além dos limites do corpo. André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, definiu o animismo como sendo o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Já Richard Simonetti, em seu livro Mediunidade, tudo o que você precisa saber, diz que animismo na prática mediúnica é algo da alma do próprio
corpo do médium, interferindo no intercâmbio. O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações do espírito desencarnado, impondo algo de si mesmo à conta de mensagens transmitidas. Com essa definição, o animismo passou a ser o pesadelo, de todos os médiuns, especialmente os iniciantes, por ser usado como sinônimo de mistificação e, por que não, uma fraude. Essa é a grande questão, é distinguir a intuição do animismo. Então, é uma coisa bem presente dentro da casa espírita, mas que a gente tem que acabar convivendo e aprendendo a lidar, porque isso vai acontecer, infelizmente não tem como, não acontecer. No entanto, mistificação é outra coisa completamente diferente. Ela é caracterizada pela fraude consciente do médium e a simulação premeditada do fenômeno mediúnico com intenção de enganar os outros. O médium mistificador, portanto, é aquele que finge ser médium e conscientemente estar em transe mediúnico, recebendo comunicação de espíritos desencarnados, quando na verdade está apenas inventando a mensagem para impressionar ou agradar as pessoas que estão à sua volta. Infelizmente, é outra coisa que acontece, Ele muitas vezes pega carona, em alguma manifestação de outro médium e fala coisas que são falsas, Então, isso também acontece dentro do trabalho mediúnico. Hoje se aceita o animismo como parte inerente da mediunidade. Sempre haverá algo do médium na comunicação, já que serve de veículo para tal. Portanto, mais uma vez é importante o autoconhecimento para que o médium possa discernir se ocorrer interferência da sua personalidade na comunicação recebida. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para passar hoje a vocês. Espero ter ajudado e muito obrigado pela presença de todos. Pessoal, por favor, curtam os vídeos e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e divulgar esse nosso conhecimento para que nós possamos transformar a vida de todos. Muito obrigada, beijinho, até a próxima!